Morte, nazismo, necrofilia. Será este o triste fim de Clara Maria? É o que você verá hoje no Baseado em Fatos Criminais, o seu podcast de True Crime. Mas antes de começar, deixa tua curtida, compartilha o vídeo com teus amigos, deixa teu comentário que a gente adora ouvir vocês. Eu sou o Rodrigo Vilela Veiga, estou com meu amigo Sandro Céu. Oi pessoal, que bom tê-los aqui novamente conosco, nesse canal que narra os fatos com sensibilidade e que dialoga com a sua inteligência. Mais uma vez, uma jovem, do nada, sem um motivo que a gente possa assim entender muito bem, perde a vida. Junto nessa história se soma, como você falou, é possível envolvimento com doutrina nazista, mas, sobretudo, aquilo que chamou muito a atenção do caso é se houve prática de necrofilia ou se talvez tivesse até a ver com a motivação. No programa de hoje, vamos narrar esse caso, vamos também tratar um pouco daquilo, da questão da necrofilia, um pouco o seu histórico, a sua definição, e vamos, sobretudo, debater as questões jurídicas que envolvem esse caso, que não são poucas. Então é um programa bastante interessante que eu convido vocês a assistir. Antes de mais nada, Rodrigo, narra esse caso para nós, esse caso da Clara Maria. Bom, Sandro, a Clara Maria era uma menina muito especial, assim, todo mundo gostava muito dela. Ela sai de casa muito cedo, aos 14 anos, ela era órfã de pai, e ela sai da cidade dela, lá em Uberlândia, vem para Belo Horizonte para trabalhar. Ela então começa a dividir apartamento com o rapaz, que ela dividiu até os fatos acontecerem, inclusive, e ela, além de ser uma trabalhadora, trabalhava na cozinha de uma padaria, ela era skatista. Segundo o patrão, ela adorava andar de skate, ela tirava o uniforme na hora do almoço, botava a roupa para andar de skate, saía, voltava com band-aid, machucada de skate e tal, botava o uniforme, trabalhava sempre feliz, sempre contente. Ela também era artista plástica, adorava fazer esculturas com argila e tal. E essa menina trabalhava muito, tá? E ela namorava hoje um rapaz chamado Leonardo. No domingo, dia 9, ela manda para o Leonardo uma mensagem dizendo o seguinte: Leonardo, eu vou receber um valor do Thiago, que ele vai me pagar. Quem é o Thiago? Importante falar quem é o Thiago. Um cara muito importante nessa história toda aí. O Thiago trabalhou com a Clara Maria nesta mesma padaria uns 5, 6 meses antes desses fatos. Tá? E era um rapaz que, segundo consta, tinha problemas com drogas e com álcool. Tá? E ele teria dito para ela, então, que ele não tinha dinheiro para comprar ração para o cachorro dele. E ela gostava muito de animais e ela emprestou a ele, então, R$400. Que ela nunca cobrou. Isso é importante, ela nunca cobrou esse dinheiro aí, nunca cobrou, nunca. Inclusive dizia para todo mundo que era um dinheiro perdido. Por quê? O Thiago trabalhou ali um pouco tempo, tentou ter um envolvimento com ela, que ela rechaçou, e parece que ele foi pego no emprego, ou bêbado, ou drogado, ou usando droga, ou bebendo, alguma coisa assim, foi demitido. Ele já tinha problemas, ele já vem de fora, né? Da Bahia, se não me engano, e ele já tinha problemas com drogas no seu estado. Então ele veio para Belo Horizonte já para tentar uma vida nova. Dar uma vida nova. Mas chegou ali, acabou caindo nas mesmas coisas, e ele depois até vai culpar a Clara por ter sido ela, né? Então, que narrou para o patrão e que teria resultado aí na despedida, na demissão dele. Então, tá, Rodrigo. Então, ela conheceu esse Thiago. Aí o Thiago, então, sai da empresa e ela diz para todo mundo o seguinte: olha, esse dinheiro eu perdi, não vou cobrar, tá tudo certo, não tenho o que fazer, perdi o dinheiro. Porque ela não gostava dele, inclusive, ela o cara era muito agressivo com ela, ela não gostava dele. Aí, então, domingo, então, ela manda mensagem pro namorado: vou cobrar lá o Thiago. Fato estranho é o seguinte: na quarta-feira anterior a esse domingo, ela estava com o namorado do Thiago num bar, fazendo um happy hourzinho. Ela estava com o namorado Leonardo, desculpa, fazendo um happy hour, quando o Thiago passa com um cachorro, passando um cachorro ali perto dela. E aí, o Thiago viu os dois,
Isso deve ter acendido nele alguma coisa, porque ele então manda no dia seguinte mensagem: olha só, quero te pagar os R$ 400 que eu estou te devendo e tal. E ela fala: tá bom, faz um Pix. Ele fala: não dá para fazer, porque eu tenho em espécie, o dinheiro, eu quero te pagar em mãos, não sei o quê, fica enrolando ela na quinta. E fica, até domingo, quando ela então fala que vai lá na casa dele depois do trabalho para receber o dinheiro. Bom, ela então marca com esse Thiago para receber o dinheiro, né, num local, e ela avisa: não, não, tô indo para esse local. E aí, no meio do caminho, o Thiago encontra ela e ele convence ela, ninguém sabe ao certo como, a ir até a casa dele. Uhum. Tá? E aí, ela manda mensagem pro namorado dizendo o seguinte: olha, já recebi, estou voltando para casa. E da casa do Thiago, a casa que ela morava, era muito pertinho, em torno de 10 minutos só de distância. E ela não aparece, ela comanda, e aí o pessoal começa a ligar para ela e mandar mensagem, ela não responde. Sobretudo, o companheiro dela de quarto. De quarto. Porque ela voltaria para a casa dele. Então, aquele que já há 7 anos, eles já moravam juntos, né, dos 14 dela até aos 21, dividiam todas as contas, e ela até teria dito, né, que era para aquele dinheiro ia ser para pagar luz, coisa, aluguel, etc. tal. E ele estava, então, ficou preocupado, porque embora ela fosse uma moça jovem, né, não combinava com ela. Aquele desaparecimento sem dar muita satisfação. Em especial porque eles mandavam mensagens para ela não respondia, ou respondia de forma muito esquisita, muito estranha a forma de resposta que ela dava. Segundo eles, ela não costumava pontuar as mensagens, com vírgula, ponto e tal, e as mensagens que respondiam pelo telefone dela eram muito pontuadas, muito certinhas, eles acharam estranho aquilo, acharam uma coisa esquisita. Essa é uma nova forma de como análise grafotécnica. Uhum. Né? Antigamente, quando as pessoas escreviam, todo mundo sabe, né, se via se a letra era de uma pessoa ou de outra. Hoje, há também instrumentos para ver se a grafia, né, se o jeito de escrever, é claro, pode ser imitado? Pode, né? Mas se era ou não era. E como esse amigo estava muito acostumado com as mensagens, ele desconfiou. E ele desconfiou também porque na mensagem que chega, a última mensagem que chega, trata ele como se fosse uma mulher. Uma amiga. Uhum. Chama de amiga. Porque no telefone dela, da Clara, o nome desse amigo que dividia com ela estava só o sobrenome. Então, aquele negócio de pedir satisfação, se não era o namorado, quem talvez estivesse escrevendo no telefone dela, como depois vai se dizer, pensou que se tratava de uma amiga. Então, ok, essas mensagens ficaram esquisitas, Clara não respondia mais e não chegou no outro dia. E aí ela teria uma folga na segunda-feira, e diz que ela nunca faltou ao trabalho. Na terça ela não vai trabalhar. E aí o pessoal diz: não, alguma coisa errada aconteceu. E aí eles registram então a ocorrência de desaparecimento. Né? A delegacia, ela desapareceu. E junto com isso, os amigos começam meio que a investigar a situação, porque eles sabiam que ela teria ido para casa desse tal do Thiago. Até, Rodrigo, é bom a gente já falar que a prática policial no Brasil é que quando se denuncia aí o desaparecimento de pessoa adulta, em geral se manda esperar mais tempo. Em parte se entende, porque a maior parte dos desaparecimentos que se alega de pessoas jovens, pessoa que acabou ficando sem bateria, não dando satisfação. De outro lado, tem aquilo que se chama de desaparição inquietante. O que é uma desaparição inquietante? É aquela que, quando o sujeito desaparece, foge totalmente do padrão de comportamento da pessoa, que é onde fica problemática. Sim. Aí há um desencontro, a polícia diz que imediatamente começou a averiguar, os amigos dizem que não foi assim, que eles começaram a averiguar, de qualquer forma, só esclarecendo, não existe tempo limite. Às vezes as pessoas dizem, não adianta ir lá comunicar um desaparecimento antes de 24 horas. Se alguém na delegacia disser isso, exija que seja registrado. Isso não é um ato discricionário, um ato que a polícia pode decidir quando que você pode notificar. Claro que eles vão checar se tem seriedade, etc.,
mas é ilegal exigir horas, número de horas para registrar um desaparecimento. Bom, então os amigos então começam, né, a se organizar, sobretudo esse que morava junto com ela, mais uma amiga. Isso. E aí eles vão pesquisar para descobrir o endereço desse Thiago, eles não sabiam. E vão, falam com uma tia dele que não dava o endereço e tal. E aí conseguem, na própria padaria que eles trabalhavam, o endereço dele e fornecem isso para a polícia. Tá? A amiga dela, inclusive, fala que a Clara teria uma prima, que seria policial, que teria ajudado nesse ponto aí. Acho que era da amiga, né? Aí vamos dizer, uma de confusão, qualquer forma, isso. tinha uma policial amiga que fez as coisas andarem mais rápido. Isso. E aí a polícia, então, vai até a casa desse Thiago, os policiais chegam lá, estranham um odor, assim, fortíssimo. Um odor, segundo os policiais, a gente teve acesso ao auto de prisão em flagrante, né? E lá diz o policial, fala o seguinte, olha, é o cheiro que tem sempre que há um local de desova de corpo. Estranharam muito aquilo e acabaram entrando na casa. Parece que o delegado, né, o morador não queria abrir a porta, o delegado mandou então arrombar a porta. Abriram a porta, entraram à força. E aí eles foram procurando, olhando ali na casa, a origem do cheiro, e encontraram assim numa espécie de um canto que a casa tem assim, que é uma quina de terreno assim. Vai afunilando assim, a construção de casa vai afunilando. E aí tem ali no meio um pedaço de terra. Eles teriam então colocado o corpo ali, jogado um pouco de entulho em cima, um pouco de areia, e teriam pego na construção, em frente à casa deles, um pouquinho de cimento e tentado botar cimento por cima. Só que como isso, ela teria então morrido no domingo, e ali estaria numa terça-feira, o corpo inchou, e aí aconteceu o que? O corpo foi aflorando, o policial passou uma faquinha assim, e apareceu o rosto dela. E aí, imediatamente então, com esse corpo revelado, esse rapaz é preso em flagrante, tá? E aí, ele acaba confessando o que teria acontecido naquele momento ali, envolvendo, inclusive, um outro rapaz chamado Lucas. Porque tem um rapaz que tinha estado lá, né, um tal de Kennedy, que também vai ser apreendido inicialmente, porque, claro, estava na casa mais ou menos em horários compatíveis, né, a polícia viu ele lá, mas depois esse tinha um álibi e foi descartado. E, de qualquer forma, então, o Thiago entrega o Lucas. E esse Lucas? E quem é o Lucas? Tá? O Lucas é um amigo do Thiago, que também teve um problema com a Clara Maria. Qual é a ideia? Nós estamos aqui falando em fevereiro. Em dezembro, ele foi no encontro, então eles foram em algum lugar, o Lucas, esse Thiago, encontrou também a Clara. E esse Lucas teria feito comentários de teor nazista. E saudação, né? Saudação nazista, falado em alemão, saudações nazistas em alemão e tal. E ele foi repreendido pela Clara em público. Veementemente, assim, ela foi muito dura com ele. E ele teria ficado com muita raiva disso. E aí eles contaram, então, aí quando foram ouvidos os dois, né, eles narraram mais ou menos a seguinte trama, assim. Que eles teriam combinado, então, na quinta-feira, que eles iriam matá-la. E aí, qual foi a ideia, então? Eles, então, falaram essa história dos R$400 para atraí-la para casa do Thiago. E aí há uma discrepância de depoimentos aí, porque o Thiago imputa o ato de matar ao Lucas e o Lucas imputa ao Thiago. Qual é a ideia? Quando ela chega, então, na casa, na versão que o Thiago conta, o Lucas estava lá esperando, agarra ela por trás, dá aquele mata-leão, aquele golpe, né, de arte marcial, enquanto o Thiago bota um pano na boca dela. Ela morre, então, por sufocamento. Na versão do Lucas, quem teria feito o mata-leão seria o Thiago, ele só teria ficado olhando. Então essa versão é conflitante. Como a gente fala comumente em direito, então, que ela teria recebido o mata-leão parece um fato incontroverso. Incontroverso. A única questão é da autoria, mas como a gente sabe, não, quando duas pessoas se reúnem para cometer um crime, não tem aquela, o que segurou e o outro que fez o ato letal. As duas respondem igualmente, inclusive, às vezes, aquela que não deu o ato letal pode até responder mais, vai depender por uma pena maior, dependendo de antecedentes, dependendo dos seus motivos. Mas então nós temos, inicialmente, essa trama. E, ok, ela é morta no domingo, e ela é encontrada
Só na quarta-feira. Na quarta-feira, exatamente. E me diz uma coisa, tá? Aí, onde vem uma primeira controvérsia é se o corpo foi enterrado imediatamente, não foi? Isso. Como E aí isso? a ideia que se tem também, né, nos depoimentos é que ela teria sido então desnudo, o cadáver teria sido desnudo e colocado primeiro num sofá. E eles teriam ficado usando drogas ali com ela no sofá ali durante a tarde de domingo. Depois foi colocado em cima da mesa. E aí que vem a história da tal da necrofilia, né? Assim, esse Lucas teria já dito numa brincadeira, aquelas de jogo, mentira ou consequência, que ele teria o desejo muito forte de ter um ato de necrofilia. Ele queria ter esse tipo de comportamento. E aí, quando ele vai ser ouvido, né, na delegacia sobre a questão do corpo, ele se apressa em falar, ninguém pergunta a ele, e nem ao Tiago, se eles tiveram algum tipo de ato sexual com a vítima Clara Maria. Mas ele fala muito rapidamente assim, nós não tocamos no corpo. Eu não toquei no corpo. Tá? Não tocamos no corpo. No máximo, ele fala, o cachorro teria lambido as partes íntimas dela, uma coisa assim. Que, segundo o delegado, né, seria um ato falho de quem teria feito esse negócio da questão da necrofilia. É claro que isso é interpretativo. Totalmente. Agora, uma coisa interessante, que justamente leva a essa tese de uma possível necrofilia, é o seguinte. Então, ela fica nua, né, do dia anterior, né, da hora da morte até a hora do meio-dia, mais ou menos, que é quando ela é enterrada. O Tiago vai dizer que a roupa foi tirada para o corpo se decompor mais rápido. Mas olha que estranho, a roupa foi tirada quase várias horas, né? Desde as 10, meia-noite, ali onde ela teria morrido, até o outro dia, meio-dia. Então, 12 horas ela teria ficado nua. A necrofilia, como a gente sabe, é o ter prazer com um cadáver. Claro, é uma parafilia, ou seja, algo fora das normas sociais, né, no comportamento sexual de alguém e que pode ou não estar ligado, como a gente sabe, a um homicídio. Mas por que a tese de que a necrofilia, o ter algum tipo de satisfação sexual com o corpo dela, começou a ter importância? Não é só porque o corpo dela ficou nu, e veja, em cima de uma mesa, muito estranho, né? Você deixar ali, sendo que ela era uma jovem bonita, um deles já teria tentado ficar com ela. Porque, vejam, os outros motivos, depois nós vamos dizer como muda o tipo de crime, os motivos que aparentemente foram colocados para ela ter sido morta, da parte do Tiago, seria esses R$400. Mas vejam com a gente. Ela não estava mais cobrando esses R$400. Ela já tinha dado como perdido. Por que um sujeito, então, vai matar uma pessoa para se livrar de uma dívida de R$400 que não é cobrado, que não está sendo cobrada? Simplesmente ele não procurá-la. O outro, a principal tese é que ele teria ficado extremamente ofendido em ser repreendido por uma mulher, né? Um cara machão, se apresentava com a doutrina de superação do indivíduo, valor do homem. E aí uma menina, skatista, tatuada, vai lá e passa um sabão nele publicamente. Ainda tentou se forçar essa tese do dinheiro, dizendo que tinham tentado ali entrar na conta dela para fazer Pix. Mas veja, toda essa questão do dinheiro, ela fica meio tola se você pensar que a menina era uma atendente de padaria. Né? Não parece ser a pessoa que você vai pensar para fazer um latrocínio. Não é isso? Então, e por que eles matam ela assim que ela chega? Veja, se a ideia fosse veja, um tinha raiva dela, então podia se esperar até que fosse torturá-la ou coisa parecida,
humilhá-la, já como ela o humilhou. E o outro, então, que queria ter antes sexo com ela e nunca conseguiu, poderia tê-la estuprado. Mas eles matam imediatamente. Veja, isso dificultava conseguir dinheiro com ela, isso dificultava ter relações com ela, isso dificultava atacá-la, se vingar. E aí o que sobra? Por que botaram uma menina bonita, matam ela imediatamente? Por isso que surge a ideia. Então, o que eles queriam, na verdade, não era ela viva, era ela morta. Vejam, aí ainda, vamos para a parte mais jurídica, a necrofilia, conforme é apontada, ela é, vamos dizer, o ato maior de submissão de alguém. Porque, veja, o ser nem existe mais, né? Enquanto uma pessoa viva. Aí eu tenho um controle mais, assim, ó, o absoluto controle sobre uma pessoa de fato reduzido ao último grau de objeto, né? Era a última humilhação que ela poderia sofrer em troca aí do que ela teria ofendido um e do fato de ela não ter querido ter relações com o outro. Então nós temos essa questão. Aí a necrofilia ela chama muita atenção ao longo da história. Rodrigo, além do caso que ficou muito famoso da Evita Peron, né, que depois que a Evita Peron morre, o corpo dela é embalsamado, fica em estado perfeito, parece um boneco de cera, e que quebram o nariz dela, tem um militar que tem relação com ela, pelo menos é o que se acredita. Então, esse é um dos casos mais conhecidos. Outro caso bastante conhecido está nos textos antigos de historiadores, particularmente no historiador do tempo de Jesus, chamado Flávio Joséfo, em que ele fala que Herodes, Herodes o Grande, aquele que aparece lá na Bíblia, que ele teria matado sua esposa, porque há uma questão, se ele matou porque ela teria traído ele, porque ela estava tentando contra a morte dele, mas também porque ela era descendente de uma família poderosa, que era mais provável que ela assumisse o poder do que ele naquelas brigas. De qualquer forma, ela era uma mulher lindíssima, segundo se dizia, e ele mata, mas não desapaixona dela. E segundo os relatos da época, ele teria conservado o corpo dela em mel com própolis, aquelas coisas, tira os órgãos, e tratava ela ainda como viva e tinha relações com ela um período mais ou menos de 7 anos. Né? Então há relatos históricos sobre isso, certo? Então tá. Então nós temos essa questão que chama muito atenção e nós já vamos tratá-la do ponto de vista criminal. Mas antes, Rodrigo, eu apresentei assim algumas teses, tirando a necrofilia, do porquê que eles teriam matado ela. Por dinheiro, por vingança, né? Por afeto não correspondido. Que crime é esse? É latrocínio? É feminicídio, como estão dizendo, ou é homicídio qualificado? Poderia partir do latrocínio e ir descartando? Bom, Sandro, o latrocínio eu acho das teses a menos viável, tá? Porque o latrocínio seria o seguinte, tu tá tentando roubar a pessoa e tu acaba matando ela por isso, essa é a ideia. Então teu objetivo é conseguir patrimônio. De onde é que surgiu essa tese? Do depoimento do próprio Tiago. Tiago fala o seguinte, olha, eu matei porque eu devia para ela R$400 para não pagar essa dívida, e eu também queria pegar e acessar o aplicativo do banco dela e pegar dinheiro. É estranha essa história, porque, primeiro, se ela não cobrava a dívida, para que matá-la? Segundo, se eu quero pegar dinheiro da conta dela, tem que fazer o que primeiro? Conseguir a senha.
E se ele mata ela quando ela chega, então a tese fica meio que completamente assim, disparate com o que acontece na prática. Então, latrocínio está fora. Feminicídio. O feminicídio é o crime em que eu mato uma mulher e o motivo é ou violência doméstica e familiar ou menosprezo à condição de mulher. Se for uma das duas motivações, eu teria aí o feminicídio. E aí eu poderia falar em feminicídio sobre duas hipóteses. Se o Thiago teve com ela um relacionamento anterior, que ele disse que teve, eu poderia falar em tese de feminicídio porque havia um relacionamento anterior. Se o Lucas mata ela porque ele se sentiu menosprezado por uma mulher, ter repreendido ele em público e tal, então ele teria matado ela pelo menosprezo à condição de mulher, eu também poderia falar em feminicídio. Mas me parece também que essas duas motivações não são as principais. E aí, se tu parte para a ideia de que eles mataram ela, objetivando a tal da necrofilia com o cadáver, aí eu tenho, sem dúvida, o crime de homicídio, que parece, né, ser a hipótese um pouco mais assim provável, com o que sabemos até agora, né? Sim, inclusive se for apenas a vingança por ter sido humilhado, porque como o Rodrigo falou, para ser feminicídio, tinha que ter aquele desprezo à condição de mulher. Então não é porque ele foi repreendido, é porque foi uma mulher que o repreendeu. De forma que se fosse um homem, não teria essa consequência. Então, ok, aí nós vamos, então, a terceira possibilidade, só lembrando, o latrocínio tem pena de 20 a 30 anos e é julgado pelo juiz sozinho, não vai para o júri. O feminicídio, se for feminicídio, a pena já passa de 20 até 40, o crime mais grave do nosso sistema. E vai para o júri. Então, para eles, em princípio, seria, pela pena, melhor ser latrocínio, que a pena vai no máximo 30, do que feminicídio, que a pena pode ir a 40. E a terceira hipótese que o Rodrigo está dizendo que é um homicídio de mulher. Tá? O homicídio de mulher é algo diferente de um feminicídio. Rodrigo, por que seria, na sua opinião, um homicídio de mulher ao invés desses outros dois crimes? Como eu falei, me parece que seria isso, porque se a motivação deles é justamente a necrofilia, eles não mataram ela por menosprezo à condição de mulher e nem pela questão patrimonial, e sim para ter o cadáver à disposição para fazer a necrofilia. E aí, neste caso, a pena é de 12 a 30 anos. Porque eu tenho um homicídio qualificado. Qualificado. Pelo que? Eu tenho várias qualificadoras aí, né? Temos a qualificadora, primeiro, da asfixia, porque a morte parece ter sido por asfixia, isso é um detalhe. Um mata-leão. Um mata-leão, ou pano na boca e tal. Temos a qualificadora da ideia de simulação, porque atraíram ela para um local para matá-la, né? Homicídio covarde. O famoso homicídio covarde, né? E aí teríamos um motivo torpe, aquele motivo repugnante que dá assim, que dá asco, que é, poxa, tu matou a pessoa para ficar com o cadáver dela e fazer necrofilia, então teria um homicídio com 3 qualificadoras. Tá? Sim, quando falamos com 3 qualificadoras, significa mais ou menos que vai começar a pena a ser calculada a partir de 16 anos. Eu já tenho uma qualificadora dessa, que já faz a pena mínima ser 12, tenho outra que faz a pena mínima ser 14 e tenho mais outra que faz a pena mínima ser 16. Isso para começar a pena. Então, já começa bem complicado. Rodrigo, nós temos todos esses casos, mas ainda, voltando um pouquinho ao ponto que chama muita atenção, da possibilidade aí de necrofilia, a necrofilia, nós estamos tratando ela aqui como um possível motivo para o homicídio. Em si, ela é um crime? Que crime seria isso? Por exemplo, suponhamos que eles não tivessem matado essa mulher, mas eles já encontraram morta e teriam tocado no cadáver. Ou suponhamos que um deles, por exemplo, o Lucas, quando chegou, o Tiago já tinha matado, não sabia que o Tiago ia matar, chega e tem algum tipo de prazer, toca no corpo, ou se masturba diante do corpo. Isso é crime em si, a necrofilia? Isso é bem interessante, Sandro, para falar para o pessoal o seguinte. Muita gente pensa que se, por exemplo, houvesse uma relação sexual com o cadáver, poderia se falar em estupro. Isso não é verdade, tá?
Estupro exige que a pessoa esteja viva. Tá? Então só existe estupro se a pessoa não quiser fazer sexo e for obrigada de forma violenta ou com grave ameaça, ou ela for, de alguma forma, impedida de resistir, por exemplo, quando ela é drogada para tal. Se a pessoa faleceu, eu não posso mais falar em estupro, porque estupro protege o quê? A chamada dignidade sexual. De uma pessoa. De uma pessoa. E o morto, em tese, não tem mais dignidade sexual a ser protegida. Mas, mesmo assim, é crime. É um crime diferente, com pena bem menor, que é o chamado vilipêndio a cadáver. Então, quando eu desrespeito o cadáver, né, que eu faço atos de desrespeito àquele cadáver, o crime se chama vilipêndio a cadáver e não tem nada a ver com estupro. Que a pena seria de 1 a 3 anos. Né? Uma pena bem mais baixa. Que em geral nem seria preso. O caso da necrofilia é mais comum junto com outros tipos de crime, como de violação de sepultura, né? Em que aí nós temos outro crime, nós temos a violação de sepultura, o sujeito vai lá, abre a sepultura de uma pessoa, claro que está morta, mas isso sozinho já seria um crime, né? A violação, porque às vezes até pode estar aí, né, com um interesse patrimonial, ou pode ser também com interesse sexual. Eu teria a violação de sepultura, mais o vilipêndio a cadáver. Então eu tenho essa questão. Outro caso famoso de você pegar cadáver e não ter esse desrespeito era quando, no início, sobretudo, da medicina, que não poderia os médicos, para poder ter acesso a corpos para poder estudar, pagavam gente para roubar corpo no cemitério. Embora eu tenha aí outros tipos de crime, mas não seria o desrespeito ao cadáver, porque o objetivo não era propriamente humilhar, né, aquele despojo humano. Né? Então, essa de fato é uma questão. Vejam que entre os egípcios, é interessante, a preocupação de que isso já é uma coisa meio antiga na humanidade, que quando eles iam mandar o corpo, sobretudo de jovens mulheres, para embalsamento, eles não mandavam imediatamente, justamente com medo de que fosse violado o corpo do cadáver. Então, Rodrigo, nós temos... Temos mais um crime ainda, né, Sandro? Qual o outro crime, Temos Rodrigo? o crime, né, porque, como a gente narrou, o corpo estava escondido, então, embaixo de entulhos, num concreto ali e tal, que é aquele crime chamado ocultação de cadáver, que é a ideia de que o sujeito, então, esconde o corpo, e temos um outro crime. Então, na verdade, eles cometeram ali 3 crimes, assim, pelo menos em tese. O feminicídio ou homicídio, dependendo de como se interpreta, o vilipêndio e a ocultação de cadáver. Então, cada crime é ponderado separadamente e é somada a pena. E como tu falasse, né? Imaginemos que dos dois, um chega depois do cadáver, a pessoa já está morta. Aí esse que já chega depois e não combina nada, não responde pela morte, responde só pelos outros crimes. Uhum. Aquele terceiro sujeito que foi nominado pela polícia, o Kevin, né? Kennedy. Se por acaso ele chegou depois ou chegou antes, não sabia de nada, ele só responde porque ele teria feito. Então, se ele ajudou a esconder o corpo, só por ocultação. Se ele ficou lá, de alguma forma, vendo o corpo com esse interesse diferente aí e tal, por vilipêndio também. Talvez não por homicídio, assim por diante. A única forma de, por exemplo, os outros não estarem lá no momento da morte e também responderem por homicídio é se eles participavam do plano. Né? Se de alguma forma eles fizeram algum ato de execução. De ajudar. Bastaria dizer isso, ó, tu mata que nós ajudamos a te livrar do corpo. Então, veja, já há uma distribuição de tarefas prévia, um prévio ajuste. Né? Agora, como o Rodrigo falou, o sujeito chega depois, matando, então, me ajuda a enterrar o corpo. Já o outro responderia apenas por aquilo do qual ele efetivamente participou. Até uma coisa bastante estranha, dizem que o Tiago estava com uma mala mais ou menos pronta, isso para fugir. Tem uma coisa meio... Se era um crime um pouco planejado, tem muito mal planejado. As pessoas, em geral, não contam com o fator emocional. Né? Não... Embora seja muito comum dizer isso é psicopata, não é psicopata, em geral, para a gente não usar esse termo genericamente, em geral você tem a ideia de que aqueles com transtorno de psicopatia,
coisa etc., teriam uma capacidade de maior frieza diante do cadáver. Em geral, essa maior frieza, ela se traduz em uma coisa mais bem arquitetada. Veja, todo mundo, algumas pessoas sabem que a menina desaparece quando vai para sua casa. E você Eles tinham enterra... acesso ao telefone dela, viam as mensagens das pessoas falando com ela, quer dizer, eles sabiam que ela, né, que os outros sabiam que ela estava lá. E você enterra no seu próprio quintal. Então, de alguma forma, era algo assim que não era sustentável de forma nenhuma. E outra particularidade, que torna o caso mais triste ainda, porque a gente sempre pensa, além das vítimas diretas, nesse caso a Clara, a gente sempre pensa naqueles outros que são atingidos e às vezes da própria família do criminoso. Esse Lucas, ele tinha 5 filhos. Não é filho dele, não tem nada a ver. O que as crianças têm a ver se o pai deles é um criminoso? Então, vejam, são 5 crianças, fora a esposa, fora a mãe, fora todo mundo, né? São 5 crianças que crescem com um pai que então foi capaz de fazer isso. Então, são assim, ó, 5 vidas muito complicadas, são vítimas também, a não ser para quem acredita que se um sujeito faz, tem que pagar igual no passado até a Terceira geração. Até a terceira geração. Então, essas crianças são muito vítimas, né? É claro, de terem o pai que foi capaz de fazer o que fez. Por enquanto, pelo que nós temos até agora, várias dessas teses não estão muito esclarecidas. E vejam, até essa que nós estamos falando aí, da necrofilia, diz, não, vamos esperar exames. Não necessariamente isso aparece em exame, porque a ideia não é que não precisa deixar nenhum vestígio no corpo, porque o crime não é propriamente ter tido relações com o corpo. Isso, claro, seria vilipêndio. Mas pode ser também, como nós falamos... Sim, a simples contemplação, né? A simples contemplação... Olhando, se masturbar olhando o corpo, esse tipo de coisa... né? Isso, não tem porque perícia pra isso mostra, ao mesmo tempo, esse desrespeito e mostra uma humilhação maior. E, de certa forma, isso combinava, sobretudo com esse Lucas, se ele foi capaz de fazer isso com ela, porque ela o repreendeu em público. Então, era um corpo, como nós falamos, no máximo da humilhação. Onde ele poderia, até o outro diz que ele teria xingado ela depois de morta, né, o corpo dela, justamente como isso, né? Você tem uma pessoa, né, é típico de uma pessoa muito covarde, assim como quem se aproveita de uma pessoa viva vulnerável, né, sob efeito de droga, aquele que se aproveita do que sobrou de uma pessoa, e nesse caso que eles próprios tiraram a vida. É claro que um agora joga para um, outro joga para outro. Mas as confissões se complementam, né? Apesar de um falar que o outro fez, eles concordam que mataram ela. Então, de qualquer forma, já há, diferente de outros casos, como o caso Vitória, que a gente viu há pouco tempo, e tantos outros casos, que paira muitas dúvidas se teve mais alguém, menos alguém. Aqui nós já temos aquela primeira tranquilização social. E por que eu falo isso? Porque se é triste você perder um ente querido, é mais triste ainda você perder esse ente querido e saber que alguém está livre, leve e solto, enquanto você fica com a desgraceira para você. É claro que prender esses indivíduos não traz a pessoa de volta. É claro que, independente do que acontecer com eles, não devolve a vida da Clara, mas dá um pouco de dignidade daquilo que não ficou por isso. E bota um ponto final para a família também, né? Exato, para fazer o luto, né?
A família dela ainda é um pouco assim vaporoso o negócio, porque como ela sai com os 14 anos, não fica muito clara até a relação que ela tinha ali com o resto da família, né? Mas ela era uma pessoa que tinha muitos amigos e amigas que viram a família, né? Viram a família. Veja, por exemplo, aquele amigo que morava com ela desde que ela foi para lá, desde praticamente os 14 anos, né? Então, eles Família. cresceram juntos, tanto é que ele era bastante preocupado com o retorno dela. Imediatamente eles se puseram, né, aí atrás dela, não aceitaram, fizeram aquele papel que faz uma família, né? Então, nós temos um lado, fizeram uma passeata também em nome dela. Rodrigo, para o pessoal aí, né, do interesse mais jurídico, teve uma questão meio controvertida em termos da prisão. Né? A questão de ter entrado na casa do rapaz sem autorização dele e a questão da prisão. Para que tu possa entrar numa casa, a nossa legislação exige o quê? Que tenha um crime acontecendo, ou seja, em flagrante delito. O delegado entendeu que aquele cheiro típico de desova de cadáver autorizaria a ideia de que teria um cadáver lá dentro, somado à ideia de que ela teria desaparecido daquele endereço, que ali haveria um crime e, portanto, mandou invadir a casa, entrar na casa. E eles, então, se deparam com um cadáver. E aí, como tu disse, como eu narrei, tu narrou, agora não me lembro, ela morreu no dia 9, no domingo. Eles estão na casa dela na quarta-feira. Então, em relação ao homicídio, não há mais flagrante. Sim. Porque o código ele exige algumas coisas para ter flagrante e, nessa hipótese, não se enquadra mais. Porém, o crime de ocultação ao cadáver, que é esse do cadáver escondido, é chamado crime permanente. Ou seja, enquanto o cadáver está escondido, o crime está se consumando o tempo todo. Portanto, em relação ao homicídio, não tinha mais flagrante. Mas em relação à ocultação de cadáver, eles estavam em flagrante delito, por isso foram presos. Quando eu tenho um crime permanente, é como se eu estou portando droga, né? Isso. Eu estou portando droga. Enquanto eu porto a droga, eu estou cometendo crime. Então, nesse sentido, a prisão, em tese, foi legal. E aí eles foram levados para a agência de custódia. E diferente do que todo mundo fala, né, que todo mundo sai da custódia, eles não saíram. A juíza entendeu, então, que era o caso de mantê-los presos preventivamente. Então, agora estão presos não mais em flagrante, mas sim porque o juiz determinou a prisão preventiva deles. Essa é a ideia. Sim, e essa prisão preventiva, ela não tem um prazo determinado. É claro que ela não pode se arrastar indefinidamente, né? Às vezes ela demora muito. Até o juiz tem que, a cada 90 dias, em tese, né, dizer que ela é necessária ainda, mas na prática a gente sabe que pessoas ficam presas 2, 3 anos de Sim, até essa semana teve a decisão lá do Gabriel Monteiro, que é aquele vereador acusado de estupro, coisa etc., em que ele foi solto, não é porque ele é inocente, é porque ele ainda não foi julgado e, segundo a lei, os advogados, o STJ acabou concordando, que ele estava 2 anos preso sem que se concluísse o processo dele. Então, estão dizendo, ok, olha, é para prender? Vamos prender. Mas julga rápido. Agora julga, né? Porque se você diz, não, nós não temos certeza. Então, às vezes a questão não é que o sujeito talvez não devesse estar preso, é que ele tem que estar preso com algum fundamento. 2 anos para decidir se alguém é culpado ou inocente é muito tempo. Ainda mais o cara estando preso, né? Então, o cara estando solto, ele nem se importa muito. Né? Mas, então, Rodrigo, temos esse caso triste, né? Triste. E a gente fica assim, né, para encerrando, eu acho, né, Sandro, a gente fica então com essa ideia de que, né, para a família, tomara que essa resposta rápida do Estado seja um alento, né, para que eles possam, né, ter o seu luto. Nossa total solidariedade a eles, aos amigos que ajudaram tanto nesse momento, né, que também estão sofrendo bastante, como tu disseste, só a família dela, né, também. E obrigado, pessoal, por vocês estarem aqui e até o próximo vídeo. Né? Claro, e parabéns às autoridades. Sim, com certeza. Naquilo, né, a gente sempre fala, quando é para criticar também o trabalho que às vezes é mal feito, como de qualquer profissional, em princípio, até onde a gente teve a informação, parece que estão no rumo... bom trabalho, né? Um bom trabalho, claro, excelentes trabalhos e tem uns trabalhos também que deixam a desejar, mas isso não é incomum nem entre advogados, juízes, promotores, médicos, eu e você. Então, é isso, não esqueçam, como falou de
se gostaram, de curtir, compartilhar, porque essas reflexões. E comentar, né? Comentar, é importante comentar. E diga também de onde que você está nos assistindo. A gente tem muita curiosidade, porque às vezes a gente até vai viajar, né, Rodrigo? Uhum. A gente encontrou, esse dia estou indo encontrar no aeroporto, uma pessoa que vem falar contigo, que é lá de Goiás, e a gente até fica assim, né? Até fica Fica emocionado, emocionado, é né? E verdade. diz, pô, alguém de tão longe da gente, né, que nos escuta, para nós é uma honra muito grande dialogar com vocês. Certo, gente? Então, agradecemos e até o próximo caso. Abraço. Abraço. É isso.